Oi, pessoal! Hoje a aula vai ser sobre coeficientes, índice e balanceamento de reação. Primeiramente, a gente vai ver o que é coeficiente e o que é índice, ok? Então, para começar, vamos falar sobre o índice. O que é o índice? O índice é a quantidade de átomos de cada elemento, sempre à direita do átomo. Então, você vai perceber que o índice é esse elemento que vai aparecer, esse número que vai aparecer pequenininho embaixo do seu átomo, tá? Então, o que ele indica? Ele indica a quantidade que eu tenho do determinado átomo. Então, isso aqui, ele quer dizer o quê? Eu vou ter quantos oxigênios? Eu vou ter 2 átomos. E o meu carbono? Lembrando novamente, quando eu não tenho nada, isso equivale a 1. Então, eu vou ter um átomo apenas, ok? Então, esse número ele vai fazer parte da molécula, tá? E a molécula e essa fórmula molecular, ela é internacional. O que significa internacional? O CO2, o gás carbônico, em qualquer lugar do mundo, ele vai ser CO2. Isso aqui não pode mudar, ok? Outro exemplo, eu tenho aqui o etanol. Todo etanol tem essa mesma fórmula, C2H6O. Isso quer dizer que eu tenho 2 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio? 6 átomos de hidrogênio. E meu oxigênio, lembrando, não tenho nada, equivale a 1. Então, eu tenho um átomo apenas, tá? Então, o que quer dizer internacional? Vamos supor, meu CO2. Se eu tenho uma molécula, vai ser CO2. Se eu tiver 2, vamos supor que eu tenho CO2 e mais um de CO2. Eu posso somar isso daqui e ficar C2O4? Não. Por quê? Porque isso daqui é outra fórmula. CO2 é do gás carbônico, C2O4 já é de outra substância, outra molécula. O que vai fazer é juntar aqui e colocar o tanto de molécula de CO2 que eu tenho na frente. Se eu tenho um mais um, eu vou ter 2 moléculas de CO2. Mas esse coeficiente a gente vai ver mais para frente, tá? Então, também o meu índice ele pode aparecer fora, depois ou dentro do parênteses. O que acontece? Aqui eu vou ter quantos cálcio? Cálcio eu vou ter 3 átomos. Fósforo. Meu Deus, e agora? Tá dentro do parênteses. Como que vai funcionar? Vamos vir aqui para baixo, que eu dei uma separada para a gente ver. Quando eu tenho embaixo do elemento, quer dizer que só conta a quantidade do elemento. Então, se aqui eu não tenho nada, eu tenho 1 e aqui eu tenho 4 oxigênio. Quando eu tenho um parênteses e um índice fora, quer dizer quantas vezes eu multipliquei essa molécula aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse 2 eu vou multiplicar aqui com 4 e esse 2 eu vou multiplicar com 1. Então, 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1, que aqui eu tenho 1, vai ser 2. Então, eu tenho 2 átomos
de fósforo. E quantos que eu vou ter de oxigênio? Ó, eu vou multiplicar aqui também. Então, 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 átomos de oxigênio, tá? Que 2 vezes 1, 2 fósforo, 2 vezes 4, 8 oxigênio, ok? Então, sempre vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Agora sim, podemos ver o que é coeficiente. O coeficiente já é a quantidade de moléculas da substância. Quantas moléculas usamos de determinada substância? Fica sempre à esquerda da fórmula, ó. O índice não fica aqui à direita do elemento? O coeficiente sempre vai ficar à esquerda da minha molécula inteira, ok? Então, vamos contabilizar aqui. Lembrando, quando eu tenho um índice, ele vai multiplicar isso daqui inteiro, ok? Enquanto o meu índice multiplica somente o meu elemento, o meu coeficiente, ele vai multiplicar a molécula inteira. Como que ficaria? Então, esse número aí, esse número aqui, ele vai multiplicar todos os números que tá da minha molécula, apenas aquela da frente, não multiplica tudo, viu, pessoal? Cada um tem o seu índice. Lembrando, se eu não tenho nada aqui na frente, equivale a 1. Esse 1, ele não precisaria aparecer. Se tivesse assim, quer dizer que eu só tenho uma molécula dessa. Isso daqui quer dizer que eu tenho 3 moléculas de O2. Esse aqui, 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de água. Então, vamos colocar aqui. Carbono. Eu tenho 1 vezes 2. Então, coloca aqui, ó. 1 vezes 2. Eu tenho 2 carbono. Hidrogênio. 1 vezes 6. Eu tenho 6 hidrogênios. E oxigênio, eu vou ter 1 vezes, lembrando, aqui não tem nada, é 1. 1 vezes 1, mais, olha aqui, 3 vezes 2. 1 vezes 1 é 1, mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. É igual a 7 oxigênios. Lembrando, a gente passa um risco aqui no meio, certo? A minha quantidade de reagentes sempre tem que ser igual aos produtos. Então, quando eu contar quantos elementos eu tenho antes da minha setinha, ela tem que ser exatamente igual a depois da minha setinha. Então, vamos ver se está correto? Ó, tem que ter esse tanto de elementos aqui. Vamos lá, carbono. Não tem nada aqui, é 1. Então, 2 vezes 1, 2, né? E aqui, 2 vezes 2. No oxigênio, 2 vezes 2, mais, lembrando, tem um 3 aqui. Aqui não tem nada, vale 1. 3 vezes 1. Quantos que eu tenho? 2 vezes 2? 4. Mais 3 vezes 1? 3. 4 mais 3? 7 oxigênio. E hidrogênio? 3 vezes 2. Quantos eu tenho? 6. Ó, vamos comparar. Carbono eu tinha 2, eu fiquei com 2. Hidrogênio eu tinha 6, fiquei com 6. Oxigênio eu tinha 7, fiquei com
7. Então, ó, mesmo que as minhas substâncias sejam diferentes do meu reagente, do meu produto, a quantidade de elementos de cada um tem que ser exatamente igual, ok? Lembrando sempre que a fórmula nunca muda. Por exemplo, uma molécula de água, H2O. Se eu tenho duas moléculas de água, eu vou colocar aqui, ó, H2O, H2O. Eu posso simplesmente colocar H4O2? Não. Isso aqui tá errado, porque a fórmula não pode nunca mudar. A água sempre vai ser H2O. O que muda? Eu tenho uma molécula, H2O. Duas moléculas, eu vou ter H2O. E o que eu faço quando eu tenho duas moléculas? Venho e ponho 2 na frente. Isso aqui eu tenho duas moléculas de água. Esse 2 vai multiplicar a molécula inteira. Então, eu não posso somar. Porque isso daqui, se eu apresentar para outra pessoa, ela não vai saber que eu juntei duas moléculas de água. Porque a molécula de água é H2O. Ela não vai nunca mudar, ok? Um outro exemplo. Aqui eu tenho hidróxido de alumínio. Então, vamos colocar quantos eu tenho de cada elemento, ok? Então, aqui, alumínio não tem nada equivale a 1. Aqui eu estou multiplicando 2 vezes a molécula inteira, então isso vai multiplicar isso daqui, ok? E isso daqui, primeiro passo, você vai multiplicar aqui, ok? E isso daqui vai multiplicar todo o resultado. Então, vamos por parte. Alumínio, 2 vezes 1, 2 átomos. Oxigênio, eu tenho aqui, tem nada equivale a 1. 3 vezes 1, 3, né? Só que o que? Eu tenho 2 multiplicando tudo isso. Então, vou multiplicar por 2. 6 átomos. E meu hidrogênio? 3 vezes, não tenho nada, é 1. 3. Mas eu ainda tenho 2 multiplicando. Então, eu também tenho 6 átomos de hidrogênio. Com o passar do tempo, isso daqui vai ficando muito fácil, tá, pessoal? Porque você automaticamente vai olhar aqui, já vai saber, ó, eu tenho 2 alumínios aqui, 3 vezes 2, 6. 6 oxigênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, ok? Resumindo, então, quando eu falo de coeficiente, eu tenho o número grande que vem antes da minha molécula inteira. Então, esse é meu coeficiente. E quando eu falo em índice, é o elemento que vem à direita do meu átomo, que ele só multiplica aquele átomo. Então, ele é meu índice. E outra, não tenho nada, equivale a 1. Beleza? Já vimos o que é coeficiente e o que é índice. Agora vamos falar sobre balanceamento das reações, ok? O que seria um balanceamento por tentativas? Quer dizer que você vai tentando multiplicar até você ver que o número de elementos de um lado da reação é o mesmo do outro lado da reação, ok? Então, balanceamento quer dizer que o número de átomos do reagente que vem antes da seta, vou até colocar aqui para vocês lembrar. Então, antes eu tenho meus reagentes. Reagentes porque eles vão reagir
para formar o que eu quero, que é o produto da minha reação. Então, o número de átomos do meu reagente sempre tem que ser igual ao do produto. Pessoal, se eu começo com 2 oxigênio, eu tenho que terminar com 2. Não vai surgir oxigênio do nada e também não pode sumir do nada, tá? E como que a gente vê isso? Um jeito fácil para a gente não se perder. O que separa uma molécula da outra? O sinal de mais. Então, eu tenho uma molécula somada com outra molécula. Aqui é minha reação, depois vem meu produto. No caso, eu tive 2 produtos, esse mais esse. Então, quando for separar reagente dos produtos, vamos fazer uma linha constante. Quando for separar um elemento, uma substância da outra, com o sinal de mais, vamos fazer um pontilhado, tá? Separou? Separou. O que nós vamos fazer? Esquece tudo e vamos, cada molécula, desmembrar ela, ok? Carbono. Quantos carbono eu tenho? 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Ok. Agora vamos para cá. Quantos oxigênio eu tenho? 2. Agora vamos para cá. Lembrando, sempre um embaixo do outro, embaixo da sua molécula, ok? Não vamos colocar tudo junto para não confundir. Agora aqui, eu tenho carbono e tenho oxigênio. Quantos carbono? 1. Oxigênio? 2. E aqui, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênio eu tenho? 2. Quantos oxigênio? 1. Ok. Agora, vamos ver se está balanceado essa reação ou não, ok? Vamos contar o número de elementos total. Ó, carbono eu tenho 1. E desse lado eu tenho 1. Tá correto. Hidrogênio eu tenho 4. Aqui eu tenho 2 desse lado. O que aconteceu com esses 2 hidrogênio? Não sei. Então, quer dizer que não está balanceado. Certo? Aí, eu tenho oxigênio. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Tudo que tiver de um lado da reação tem que ser igual ao outro. Então, isso daqui a gente vai somar, porque desse lado eu tenho 2 moléculas com oxigênio. No total, eu tenho 3 oxigênio. E aqui eu tenho 2. Tá balanceado? Não. Surgiu um oxigênio aqui. Então, quer dizer que faltou 2 hidrogênios e surgiu um oxigênio. Isso quer dizer que essa equação não está balanceada. Por quê? Porque a quantidade de elementos que eu tenho no meu reagente não é igual à quantidade que eu tenho no meu produto. Mas como é que eu vou fazer esse balanceamento? Nós vamos ver por etapa, tá? Se seguir as etapas certinho, não vai ficar difícil, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira dica, vamos ver a substância com maior número de átomos, substância. Ela vai ter o coeficiente 1, a gente vai colocar 1 na frente dela, pois ele servirá como referência. Então, olha, quantos elementos eu tenho aqui? 4 hidrogênio mais 1 carbono, então eu tenho 5 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? 2. Quantos elementos eu tenho aqui? 2 oxigênio mais 1 carbono, 3 elementos no total. E aqui, 2 hidrogênio mais 1 oxigênio, 3. Qual é a molécula que eu tenho mais elementos? Meu CH4, que eu tenho 5.
Então, aqui na frente, eu já vou colocar o número 1, ok? Lembrando, é tentativa. Se mais para frente tiver que mudar esse número, pode acontecer, ok? Na maioria dá certo, mas se tiver que mudar esse número, nós vamos descobrir mais para frente. Agora que nós colocamos o coeficiente 1, nós vamos fazer a tentativa através da multiplicação de moléculas, ok? Como ficaria isso? Vamos fazer aquele tracejado novamente. Aqui na setinha um risco e nos sinais de mais, vamos colocar tracejado, beleza? Isso daqui multiplica, mas como é 1, eu vou ter um carbono, 1 vezes 4, 4 hidrogênio. Então, carbono, eu tenho 1, hidrogênio eu tenho 4. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Quantos oxigênio eu tenho? 2. Aqui eu tenho carbono e oxigênio. Quantos carbonos eu tenho? 1. Quantos oxigênio? 2. E aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. E quantos oxigênio? 1. O que é multiplicação por tentativas? Vamos ver, vamos começar. Ó, toda vez que já for balanceando, vai colocando um certinho na frente para não se perder. Aqui, carbono, tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Tá balanceado? Tá. Então, venho, coloco um certinho. Sempre que tiver um elemento sozinho, você deixa ele por último, tá? Por último de todos. Então, quem tá sozinho é o oxigênio, o próximo vai ser o hidrogênio. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2. Aqui eu tenho 4. Então, qual que a gente vai multiplicar? Sempre o que tá menor. Entre o 4 e o 2, qual que é o menor? O 2. Por quantos eu tenho que multiplicar o 2 para dar 4? 2 vezes 2. Vai ser igual a 4. Multipliquei por 2, esse 2 meu vai vir aqui em cima. 2. 2 vezes 2, 4. Vai multiplicar só o hidrogênio? Não, porque se ele veio na frente, ele multiplica o oxigênio também. Então, vamos colocar aqui, vezes 2 igual a, 2. 1 vezes 2, 2. Lembrando, vamos recapitular. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Eu tenho que deixar os dois com o mesmo número. Então, qual que eu vou multiplicar? Sempre o menor. O menor tem que multiplicar até dar o maior. 2 vezes quantos que vai dar 4? 2 vezes 2. Aquele que você multiplicou vai vir aqui em cima, na frente da molécula. E esse número vai multiplicar tudo que está embaixo. Se tiver 5 elementos aqui embaixo, todos vão ser multiplicados pelo número que está aqui na frente. Então, multiplicou o hidrogênio, agora a gente vai ter que multiplicar o oxigênio, porque ele está aqui na frente. Então, multiplicou por 2. 2 vezes, eu tinha um oxigênio só, né? Então, 1 vezes 2, 2. Ok. Aqui tem 4, aqui tem 4. Então, balanceou, balanceou. O que falta? Meu oxigênio. Lembrando, tudo que tá de um lado tem que somar. Então, se desse lado eu tenho 2 moléculas com oxigênio, essas duas vão ter que somar. Quantos oxigênios eu tenho ao todo? 2 mais 2, 4 oxigênio. E aqui eu tenho quantos oxigênio? 2. Por quanto que eu tenho que multiplicar para dar 4? Vezes 2 igual a 4. Então, eu venho aqui em cima e ponho 2. Então, ó, isso daqui
ficou a minha equação balanceada. Você lembra que não tinha nenhum número? Agora, isso daqui não é obrigatório a pôr, ok? Mas se quiser pôr, tudo bem. Então, ficou CH4 mais 2O2, formando CO2 e 2 moléculas de água. Lembra que eu disse? Por que aqui eu tinha 4 e aqui eu tinha 2? Por quê? O que aconteceu? Uma molécula de CH4 formou quantas moléculas de água? 2. É a mesma coisa de pegar H2O e H2O. Ó, 4 hidrogênio daqui, cada 2 formou uma molécula de água. Por isso que a gente colocou o 2 aqui na frente. Porque de 4 hidrogênios que estava no metano, formou 2 moléculas de água, 2 hidrogênios para cada molécula. Outra dica: nem sempre a gente vai ter uma molécula que tenha mais elementos do que a outra. Às vezes, vão ter 2 moléculas com a mesma quantidade de átomos. Quando ocorrer isso, a gente vai seguir uma outra regrinha, que é, primeiro, balancear os metais, depois os não metais, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio, ok? Porém, dar preferência para quem estiver sozinho. Normalmente, o oxigênio está sozinho, porém, pode acontecer algumas vezes do hidrogênio ficar sozinho. Quando o hidrogênio estiver sozinho, eu coloco ele por último, mas na maioria das vezes o oxigênio vai vir por último, somente se estiver sozinho. Se ele não estiver sozinho, ele vem antes do oxigênio para balancear. Vamos fazer outros exemplos? Vamos fazer esse exemplo agora. Lembrando, vamos passar um risco na seta e um tracejado aqui. Tá vendo que aqui eu só tenho uma molécula? Não tem sinal de mais, então quer dizer que é uma molécula inteira. Então, eu só vou desmembrar. O sódio eu tenho 1, hidrogênio 1, carbono 1, oxigênio 3. Aqui, o Na eu tenho 2, o carbono 1 e o oxigênio 3. Aqui o carbono eu tenho 1, oxigênio 2, hidrogênio eu tenho 2 e o oxigênio eu tenho 1, ok? Vamos ver se tem algum que tem mais elementos? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 elementos. 3, 4, 5, 6. Aqui eu também tenho 6 elementos. 2, 3. 2, 3. Tem algum que tenha mais elementos que o outro? Não tem. Então, vamos seguir a outra regrinha. Quem que vem primeiro? Metais. Geralmente, os metais, vocês vão ver que vão vir sempre na frente das moléculas. Então, se o meu metal é o Na, vamos balancear ele primeiro, ok? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, eles têm que ficar igual. Qual que tem menor quantidade? Esse. Por quantos que eu tenho que multiplicar aqui para ficar igual a esse? Se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. 1 vezes 2 igual a 2. Então, se eu multipliquei, isso aqui vai aqui em cima. 2. E esse 2 vai, lembrando, ele vai multiplicar todos. Então, o que eu vou fazer? O primeiro que eu multipliquei, todos que estão embaixo vai multiplicar pelo mesmo número, ok? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Ok. O sódio balanceou? Balanceou. Vamos colocar um certinho aqui. Agora, quem tem
Tem outro metal? Não tem. Então, quem que vai ser o próximo? Não metal. Quem que eu tenho de não metal? Meu carbono, certo? Quantos carbono eu tenho aqui? 2. 2 carbono. Quantos que eu vou ter aqui? 1. Lembrando que tem que somar todos da molécula, né? Aqui eu tenho 1. Ó. E aqui eu tenho 1. 1 mais 1 igual a 2. 2 aqui e 2 aqui. Então, meus carbonos tá certo já. Agora eu venho pro hidrogênio, né? Ou meu oxigênio. Vamos ver o oxigênio. Aqui eu tenho, não tem nenhum sozinho. Então, eu começo pelo hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 desse lado. E desse lado? 2. Ó, já tá balanceado. Oxigênio desse lado eu tenho 6. E desse lado? Eu vou ter que somar todos. Então, eu tenho 3 mais 2 mais 1. Então, eu tenho 6 oxigênios. E desse lado, 6. Então, também está balanceado. Então, a minha reação vai ser essa daqui. Tá? Só essa que vai ter coeficiente na frente. Então, quer dizer que 2 moléculas dessa, eu formo essas moléculas. Se eu tiver uma só, eu não vou conseguir formar isso daqui. Por quê? Eu tenho um Na, ele não pode transformar em 2 do nada. Então, para isso, eu vou ter que precisar de 2 moléculas dessa para conseguir ter 2 sódio para formar essa molécula. Ok? Balanceou.